O tema de hoje é 4 perfis comportamental de mulheres que são traídas. Você vai identificar em qual dos perfis você está. Por que isso? Porque se você tem um desses perfis, da maneira de se comportar, emocionalmente falando, muito provavelmente você vai continuar sendo traída. Por isso que tem algumas mulheres que casam, aí são traídas, aí separam, aí casam de novo, aí são traídas novamente e ficam se perguntando, né? Por que isso acontece comigo? Porque parece que a dor da traição está me perseguindo. Por que eu sou traída sempre? E aqui eu quero botar para vocês não só a traição com o marido, tá? Mas as traições nas outras relações. Você já percebeu que outras pessoas também traem a gente? Amigos, parentes, mãe, pai, filhos, irmãs, né? Então tem a traição emocional do marido, que é essa que eu mais falo aqui, mas eu não posso deixar de falar para vocês que existem as traições que são de outras relações. Então são 4 perfis emocionais das mulheres que elas são mais traídas. É como eu sair do padrão que atrai a dor sem precisar me anular, mas assim eu começo a me amar. Essa é a nossa jornada de hoje. Por favor, quem está aqui, bate aí para a gente alcançar muitas mulheres. Porque eu quero falar para você que a traição ela não precisa ficar em você. A verdade é que muitas vezes a gente não percebe que existe um padrão emocional. Porque existe um padrão emocional que traz dor. Existe um padrão e é quando você não entende o seu padrão é que a história vai se repetir. Então, por exemplo, na minha família, as mulheres, né? Todas as irmãs da minha mãe são mulheres separadas. E aí quando um dia eu acordei e falei, pera, a quem não separou foi a minha mãe que morreu antes. Mas segundo a família da minha mãe, as mulheres ela queria se separar. Então eu segui um padrão. Quando eu fui traída, a primeira coisa que eu fiz foi me separar. Eu precisei estudar durante anos para entender isso. Então qual é o seu padrão? Já parou para pensar? Qual é o meu padrão emocional? Eu tenho um padrão mais voltado para a vítima? Oh meu Deus, o que fizeram comigo? A vida é muito difícil. Eu tenho um padrão para guerreira? Eu sou a Mulher Maravilha, eu boto, eu faço, eu sou o homem da casa? Ou então eu sou o outro padrão melancólica, eu só choro, sento e eu não dou conta de nada? Que padrão é o seu? Esse padrão aqui vai determinar muito sobre você. Então hoje eu quero te mostrar os 4 perfis de mulheres que mais são traídas para você se identificar em qual deles você está e entender o caminho para sair disso. Um padrão comportamental existe porque aprendemos isso ao longo da vida, mas não significa que você tem que ser ele e morrer esse padrão, entenderam? Me fala aqui se vocês estão me ouvindo bem. Ontem eu abri as inscrições para o meu método, o método Florescer. Fiz uma aula no YouTube. Eu coloquei o link aqui nos stories, que é só você clicar e você vai lá. Quem quis entrar ganhou vários bônus, vários prêmios. É a minha última turma do ano. Então se você ainda quer vencer essa dor, as inscrições estão abertas. Mas talvez você tenha um padrão comportamental de colocar um problema para cada solução. Isso é um padrão comportamental. Nós agimos conforme as nossas emoções. Eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu sou psicóloga, pós-graduada em psicologia positiva, tenho um curso fora do país, onde eu me especializei em ajudar mulheres a vencer a dor da traição. Então, o primeiro alerta que eu quero te dar é se você tem um padrão que é assim, ó, existe uma solução, aí você arruma um problema. Por exemplo, eu abri ontem as inscrições do meu treinamento. Antes de algumas pessoas saberem o valor, já estavam falando, não tenho dinheiro. Oi? Mas se for 10 reais, você não dá um jeito? Então aqui é um padrão que eu tenho uma solução e você vem com um problema. Aí eu coloquei assim, gente, quero pedir para vocês compartilhar aqui e colocar bastante corações, por favor. É a forma que vocês têm de me agradecer pelo meu trabalho, de vir aqui todos os dias. Serei muito agradecida, tá? Se vocês me ajudarem. Então, antes mesmo de eu falar o valor, algumas pessoas colocaram assim, queria tanto vencer a dor da traição, mas eu não tenho dinheiro para nada. Ou seja, o padrão dessa pessoa comportamental é, estou te dando uma solução e você já me trouxe um problema.
Porque aí eu pergunto, antes de falar o valor, eu pergunto o seguinte: se fosse um filho seu doente, o que você ia fazer? Aí uma pessoa respondeu: um filho doente eu ia vender até a roupa do corpo. Então, para um filho doente você ia dar um jeito, mas para você não? Então eu quero que vocês comecem. Aí ela depois respondeu: mas meu filho não está doente. Então eu quero que vocês comecem a identificar qual é o seu padrão comportamental. O primeiro padrão comportamental de mulheres que são geralmente traídas, e aí eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês, tá? Que eu vou falar de padrões comportamentais que não justifica a traição, que não quer dizer que a culpa é sua, que não quer dizer que você merecia ser traída. Padrão comportamental significa como você se comporta diante daquele problema, não o que você causou. Temos esse combinado? Escreve aí pra mim, sim, para eu saber que vocês entenderam o que eu vou falar. Porque às vezes, gente, eu quero trazer conteúdos mais profundos aqui. Só que aí a galera chega na metade da live, vai embora na outra metade, não fica até o final, assiste 2 minutos do vídeo e sai falando besteira. Então tá, vocês entenderam. Primeiro padrão comportamental de mulheres que geralmente são traídas, anota aqui alguém, por favor. A palavra-chave é acreditar que o amor cura tudo. Essa mulher que acredita que o amor cura tudo, ela tem um padrão com tendência a ser traída. Por quê? Essa mulher vai acreditar que se ela amar muito, se ela der amor para esse homem, se ela validar esse homem, se ela achar esse homem fantástico, se ela engolir os defeitos desse homem, né? Então ela confunde amor com salvação. Então ela pensa que ela pode salvar esse homem. Então o que acaba é se doando muito. Aqui é aquela mulher que vai perder o amor próprio. É aquela mulher que vai amar o outro, amar e não vai receber nada. Só migalhas. Esse é o primeiro perfil de mulheres que têm tendência a ser traída. Escreve aqui, ó, amor cura. Ela acredita que o amor cura tudo. Então ela vai amar. Essa mulher ela é traída porque o amor dela próprio, ele é muito menor do que o amor que ela tem pelo outro. Então ela ama o outro assim e ela se ama assim. Entenderam isso aqui? Isso aqui é uma chave muito poderosa, gente. Ela acredita que o amor que ela sente pelo outro é muito mais importante do que ela sente por ela mesma. Então ela fica tentando consertar o outro. Não foi ela que quebrou esse homem. Não foi ela que tem, de repente, um menino em casa, filhinho da mamãe. Ou então um marido banana. Não é ela que criou esse marido banana. Mas ela acredita que ela vai transformar esse homem. Que ela vai mudar ele. Ela quer que ele se cure para ser o marido perfeito. Então ela precisa querer mudar primeiro ela. É esse momento aqui. É ela olhar para ela. Se o desafio dessa mulher, né, é aprender a amar sem se anular. Então eu amo o outro, mas eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu gosto. Eu sei o que é ser amada. Eu não só amo o outro. Então precisa deixar de amar demais o outro e voltar a se amar, a aprender a colocar limite. Então essa mulher que vira mãe do marido, querido, você comeu? Querido, você tá muito cansadinho, né? Descansa, meu bem. Deixa que eu dou um jeito aqui em tudo. Você trabalhou, eu também trabalhei, mas descansa, que você tá muito mais cansado que eu. Então essa mulher que o amor pelo marido é muito maior do que o amor por ela. Ela ama o marido desse tanto e ela se ama assim. Essa mulher é o primeiro perfil de mulheres que vão ser traídas ou que tem uma grande tendência a ser traída. Então o desafio aqui dessa mulher é amar sem se anular. Eu amo o outro, mas eu me amo. Gente, vocês podem colocar os coraçõezinhos aqui, por favor? Segundo perfil, a mulher que vive com medo de perder. Olha, eu não posso reclamar do meu marido porque vai que ele vai embora e eu perco o meu marido. Ah, não posso. Essa mulher que diz assim, eu sei que ele não presta, eu sei que ele está me traindo, mas eu não consigo sair daqui. Não tem como eu sair, não tem jeito. Sabe, essa mulher que tem essa fala, ela com certeza é uma mulher que tem uma grande tendência a ser traída.
ela não está presa no homem. Não é sobre o homem. Ela está presa de ficar sozinha. Ela está presa de perder o casamento. Ela está presa com a opinião dos outros. Não, o que vão falar se eu me separar? Meu Deus, como é que vai ser? Não, e outra, gente, não tem homem na face da terra. Se eu mando esse embora, se eu me separo desse, se eu vou confrontar ele e dizer, não aceito ser traída mais, e ele resolve ir embora, eu vou morrer sozinha. Então ela tem medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, medo de não ser suficiente boa para encontrar outro homem, ou para exigir que esse homem se transforme. Então esse é o segundo perfil. Bota aqui, ó, medo de perder. Então o primeiro é amor que cura e o segundo é medo de perder. Alguém pode escrever aqui medo de perder? E vamos colocar aqui uns 2.000 coraçõezinhos, o que vocês acham? Bater na telinha aí, por favor. Me falaram que quanto mais corações aqui em cima, mais pessoas a gente alcança. Então vamos lá. O segundo perfil, deixa eu ver se alguém escreveu. Escreve aqui, gente. Medo de perder. Escreve aqui, por favor. Então essa mulher, ela não tem medo, ela não tá presa ao homem. Ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo do que vão dizer. Ela tem medo de perder a posição de esposa. Imagina, eu vou sair de esposa para mulher separada. Eu vou sair de esposa, ela tem esse medo. Então essa mulher é traída porque ela aceita migalhas emocionais. Olha só, como ela tem medo de perder esse status, esse lugar, essa posição. Como ela tem esse medo, então ela aceita migalhas, achando que isso é o máximo que ela pode ter. Medo de perder. Obrigada, Nilda. Então o desafio dessa mulher é transformar o medo em fé. E eu gosto de colocar que fé é foco, sabe? Foco e no que você tem que fazer. Então eu gosto muito de falar que fé é você acreditar em si mesma, acreditar em Deus, acreditar na vida e não ficar simplesmente refém. Sabe? Porque quando você confia em você, aí a coisa muda. Quando você não tem medo, né? Você é que comanda, aí você se liberta. Então é muito importante que você pense sobre isso, sobre você se libertar. Não é para você separar, não é sobre separar. É se você decidir ficar, é porque você quer. Não porque você tem medo do que vão comentar. Não porque você tem medo de nunca mais conseguir ninguém. O terceiro perfil aqui é você escrever aí, por favor, que é medo de tentar ser perfeita. A mulher que tenta ser perfeita, que não pode errar, para não dar motivo de ser traída, ela tem uma grande chance de ser traída. Porque ela acredita que se ela for esposa ideal, se ela valorizar, ele vai valorizar ela. Ela acredita que o problema é que ela não pode esquecer de ser perfeita. Porque senão, gente, o homem não vai me amar se eu não sou perfeita. Só que esse perfeito dela cria uma máscara de uma mulher que não existe. Então ela vai ser uma mulher assim, ó. Quando o marido fala, não gostei da sua comida, ela vai engolir, vai ficar quieta e vai dizer nada. Isso vai gerar uma distância, porque ela começa a ficar ressentida por causa de alguns comentários ou por causa dele falar algo que ela não gostou de ouvir. Então ela começa a ficar ressentida e isso vai gerando uma distância. Porque essa mulher, ela exige dela ser perfeita. Então ela não existe esse diálogo entre ela e o marido, sabe? Ó, querida, eu gostaria que você não tivesse assim, sei lá, tal coisa. Aí ela não se sente bem, porque afinal de contas ela é perfeita. E no ser perfeita você deixa de amadurecer. Quando uma mulher fala assim pra mim, Ale, meu casamento, ele era um casamento que tinha alguns problemas, eu era uma esposa perfeita, maravilhosa, eu fazia de tudo para esse homem, aí ele me traiu, não sei porquê. Eu era uma mulher que eu deixava tudo arrumado, tudo organizado, eu não dei motivo nenhum para ele me trair. Aqui fala muito sobre ela. Aqui fala da necessidade de ser aprovada. Aqui fala
que quando ela se acha perfeita, ela muitas vezes se culpa por algum errinho que ela tenha cometido. Então tudo isso distancia ela do marido. Lembra, se tem desconexão, existe um espaço para entrar uma terceira. E quando ela fala assim, eu era uma mulher perfeita, eu dava tudo para ele, eu fazia tudo para agradar. Aí eu faço o caminho de volta, né? Quem te agradava? O que você fazia por você? O quanto você se amava? O quanto você cuidava de você? O quanto você era importante? Porque vamos ser muito sinceros, ninguém gosta de ter alguém ali à disposição. Você quer água, meu bem? Ah, você quer isso aqui? Eu fui lá buscar para você. Pega aqui, querido. Vamos, vem cá, você precisa comer. Senta aqui, deixa eu colocar a comida no seu prato. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser bajulada, de ser tratada com um grande, né, como assim, um Deus. Ninguém, na verdade, gosta disso. Emocionalmente falando, a gente se sente incomodado. Então ela cobra muito dela e aí esse amor vira desempenho, sabe? Eu tenho que ser boa. E começa a se comparar a muitas outras esposas. Então essa mulher que ela tenta ser perfeita, ela já entra no jogo perdendo. Porque aqui, não sei se vocês sabem, talvez eu vou trazer um grande alerta para cada uma de vocês, mas ninguém aqui é perfeita. O casamento é feito de 50% a mulher, 50% o homem. Ele traiu, ele errou, ok. Mas o seu 50% também tem que ser olhado. E eu acho formidável quando as minhas alunas falam para mim, Ale, eu reconheço que eu fiz muitas coisas que não foram legais. Primeiro comigo mesma, porque eu deixei de me amar. Inclusive todas vocês que estão aqui e que querem vencer a dor da traição, aproveitem que o meu método está com as inscrições abertas. Eu sei, infelizmente eu quero deixar isso gravado aqui. Tem muitas mulheres que me procuram só falando que querem vencer a dor da traição, mas na verdade não querem vencer. E esse é um papo que eu vou ter com vocês mais no final. Mas eu quero que vocês se respondam. De fato você quer vencer a dor da traição? Ou você está naquela posição de vingadora, sabe? Vítima vingadora? Eu fui traída e eu vou ficar aqui sofrendo para todo mundo ver o que ele fez comigo. Isso é inconsciente, mas acontece. Aí de verdade você não quer vencer a dor da traição. Na verdade você quer que todo mundo olhe para você e tenha raiva dele. Porque imagina como você vai ficar bem depois de ser traída, se as pessoas vão olhar para você feliz e aí vão esquecer o que ele fez. E, ó, a amiga colocou, Ale, eu tô nessa posição. Amiga do céu, você entrou no Florescer ontem? Você estava na aula ao vivo? Era você a Nilda que estava ontem na aula ao vivo, que eu fiz lá no YouTube? Eu abri ontem as inscrições pro meu treinamento, né? E abri ela para que vocês pudessem entrar de forma vitalícia. Você aqui ontem à noite falou comigo? Fez o Pix, é isso? Só coloca aqui se é você ou não. Porque tinha 3 pessoas falando comigo com o mesmo nome. Só para saber se é você que se inscreveu. Sim? Então que bom. A gente fica nessa posição mesmo, sabe? De vítima vingadora. E eu tenho percebido isso muito mais forte aqui no TikTok. As mulheres que falam comigo. É assim, ele me traiu, eu tô muito mal, muito arrasada e tudo. E todo mundo sabe o que ele fez de mal comigo. O pai dele tá com raiva dele, a mãe dele tá com raiva dele, todo mundo chateado com ele. Aí eu falei, então vem pro meu treinamento vencer. Eu vou pensar. Ela tá me dizendo o quê? Eu tô sofrendo e eu quero que ele pague, porque tá todo mundo vendo eu sofrer. Isso é um padrão comportamental, emocional péssimo, que no final das contas você é que vai sofrer. E eu vou deixar isso aqui gravado e eu quero que quem veja a gravação lembre disso quando decidir não pagar o treinamento, quando decidir não entrar no treinamento. Porque você pode estar assim nesse padrão de vingadora, de vítima vingadora. Eu sofri um mal e eu não posso ficar bem. Porque se eu ficar bem, vão esquecer o que ele fez de mal comigo. Aniluma, boa noite, querida. Então vamos voltar para o assunto aqui. Se você tenta ser perfeita, o seu desafio é se permitir ser humana. Então todas vocês que têm um discurso,
Eu fui uma mulher perfeita, eu fazia tudo pra ele, eu era boa, eu beijava na boca no dia que ele queria, eu fazia tudo. Talvez foi a sua perfeição que distanciou você dele, porque você queria tanto provar o seu valor, que você esqueceu de provar o seu amor por você. Você esqueceu o amor e buscou só o valor. E não é sobre o valor. Então você precisa diminuir essa vontade de ser perfeita e aumentar a sua condição de humana, de amor próprio. Então quando você entender isso, ninguém mais vai poder te diminuir. Não, você não precisa ser perfeita, porque você não é perfeita. Não existe ninguém perfeito. E esse é um problema que você tem que olhar para ele e ser real. Eu não tenho culpa da traição, mas eu, Alessandra, lembro que eu arrancava rabo, arrumava confusão, quebrava a casa, fazia um escarcéu, porque tinha um copo sujo na pia. Porque eu não podia dormir com esse copo sujo. Aí eu cutucava meu marido, eu lavei a louça e você sujou o copo. Ai, que absurdo! Mas eu dizia para todo mundo, sou perfeita. A casa é limpa, impecável. Eu tive que sair desse lugar de mulher perfeita e vim curar a minha ferida. E o outro padrão que eu tive que sair também foi da vítima vingadora. Todo mundo vai saber que você me traiu e me abandonou. Todo mundo vai saber que eu me ferrei por sua culpa. Todo mundo vai saber que nossos filhos estão chorando. Você está nesse lugar aqui, querida, deixa eu te falar. Esse lugar vai te destruir. Porque o outro vai seguir a vida dele lindo, leve, solto e feliz. Se você está nessa posição de vítima vingadora, muito cuidado. Você está destruindo a tua vida e impactando a vida dos seus filhos. Vou provar que não sou louca. Perfeito, querida. Agora vamos lá. O outro perfil, o quarto, nós estamos falando de 4 perfis de mulheres que têm tendência a ser traída. O quarto e último. Ana, já vou te responder, tá? Anne, já vou te responder. O quarto perfil. Mulher que se perdeu de si mesma. Simples assim, você se perdeu. Essa é a mulher que ao longo do tempo, ela foi deixando de ser quem ela era. Então ela gostava de ouvir Djavan. Ah, não escuto mais porque aqui ninguém gosta. Ela parou de se arrumar, de sonhar, de escolher, de gostar do que ela gostava. Se perguntar para ela qual é a cor favorita que você gosta, ela vai falar, ah, meu marido me acha linda de vermelho? Sim, querida, mas qual é a sua cor favorita? Ah, não lembro. Sei lá, nem tenho essas coisas mais, Ale. Nem tenho tempo para isso. Quando você responde, eu nem tenho tempo para isso, muito cuidado. Virou o papel que o outro queria que você virasse. Então você é mãe, você é esposa, você é amiga, você é filha da sua mãe que está mais velha, que você cuida dela. Você só não é você. Você se perdeu. A prova disso, gente, é que quando eu falo, eu divido meu treinamento em 12 vezes no cartão, algumas de vocês falam assim, eu não tenho nem cartão, só meu marido controla tudo aqui. Outras falam, Ale, eu não consigo nem pagar. E não é um valor exorbitante. Mas quando você para pensar sobre isso, você pensa assim, o que você está fazendo da sua vida? Você deixou de ser você deixou de ter renda, deixou de ter sonho, deixou de olhar para você, deixou de ter sonhos, objetivos, metas. Você é apenas a mãe, tudo sobre seu filho. E ainda tem umas que falam assim, Ale, os meus filhos é o ar que eu respiro. Pelos meus filhos eu morro e mato. A minha vida não tem sentido nenhum se não for pelos meus filhos. Mãe é assim. Mãe tem que viver pelos filhos. Aí a outra coisa é assim, tudo que eu quero é que meu marido me ame, olhe pra mim, cuide de mim. Porque isso é uma esposa boa. Aí você perdeu também, ó, você só virou esposa. E se minhas amigas precisarem de mim, eu tenho uma amiga, Alex, se ela me ligar 2 da manhã, eu largo tudo, vou correndo salvar ela. Aí, gente, ela é mãe, esposa, amiga, filha, ela é tudo menos ela. Essa mulher, com certeza, ela perdeu o brilho no olhar, ela perdeu o brilho pela vida, e quando isso acontece, ela vai se apagando. O que vai acontecer com ela? Ela vai atrair pessoas que costumam ser ausentes.
Se eu já entro no casamento assim, eu já entro perdendo porque eu arrumei um marido que ele sabe que eu vou aceitar qualquer coisa. E se ao longo do casamento isso vai acontecendo, esse marido vai se transformando nesse homem péssimo. Mais uma vez, pela milésima vez, você não é culpada da traição, mas a sua maneira de agir vai determinar se você vai continuar sendo traído ou não. E eu sei que algumas mulheres vão achar isso horrível, mas a verdade tem que ser dita. Deixa eu ler o que a Anne escreveu aqui. Deixa eu voltar aqui só para ler. Há 10 anos fui junto com um cara, ele era 17 anos mais novo do que eu. Ele arrumou um emprego de Uber, ok? E aí depois? Aí me trocou por outra pessoa. Depois deixou a outra porque ela fez ele, ficou devendo até o Uber. Tá. Depois deixou ela, queria voltar, aí eu não quis, ele mesmo. Mesmo eu amando ele. Então, querida, Anne, o que você precisa fazer? Entender o seu padrão comportamental. Uma das formas de você entender o seu padrão comportamental é curando o seu coração. É silenciando as pragas emocionais, que é uma coisa que eu ensino lá no meu método. E você precisa olhar para você não cair ou com esse homem que voltou porque a outra deu um pé nele, porque é isso, né? Ela roubou ele, deu um pé nele, deixou ele endividado, ou para você não atrair um outro homem que te faça mal. Por isso que eu quero sair do casamento. Melhor viver só. Adriana, viver só é bom se você se ama, se você cuida de você, se você sabe que você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque senão, você vai viver só, carente e se envolvendo com pessoas que não te amam. O que é melhor de tudo aqui? Antes de sair do casamento, curar a sua dor. Gente, quem de vocês aqui se identificou com uma dessas mulheres que eu falei? Com a número 1, que é a mulher que cura, acha que vai curar tudo com amor. A número 2 que se perdeu, não, desculpa, a número 2 que tem medo de perder. A número 3 que quer ser perfeita. E a número 4 que se perdeu de si. Com qual dessas aqui vocês se identificaram? Porque a número 4, o grande desafio dela é ela se reencontrar. O grande desafio dela é lembrar da mulher que um dia ela foi. Esse é o desafio dela. Porque quando você se reconecta com quem você é, ninguém mais vai te derrubar. Ale, eu sou a 2 e a 4. Perfeito. A Adriana colocou que é a 1. Adriana, ó, você colocou aqui em cima que quer sair do casamento. Se você tem um perfil 1, que é a mulher que acredita que o amor cura tudo, quando você sair desse casamento, logo você vai se envolver com outro homem que você vai querer salvar esse homem. Então, minha recomendação é que você se salve. E agora, antes da gente encerrar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu trouxe. Eu quero que vocês pensem, gente, o seguinte. Sabe o que vai mudar essas histórias? Sabe o que vai mudar esse comportamento emocional que você tem? É quando você fizer algo por você. Sabe quando vai mudar? É quando você entender assim, ó, eu quero fazer diferente. E eu vou perguntar aqui para vocês, olhando os olhos de vocês, e quem está assistindo a gravação também, qual o motivo que você não entrou no Método Florescer? Que eu abri ontem as inscrições e ainda está aberta. Qual foi o motivo? Me responde aqui. Se você quer vencer a dor da traição, ou vocês que estão aqui me assistindo não querem vencer a dor da traição, tem alguém aqui que está me assistindo que não quer vencer a dor da traição? Se tem, escreve aqui, eu não quero. Só para eu saber. De repente você está aqui só por curiosidade, no seu caso não é traição. Escreve aqui para mim, eu não quero. Tem alguém que não quer vencer a dor da traição? Se tem, escreve aqui para mim, eu não quero. Tem alguém que está assistindo aqui a live e quer vencer a dor da traição? Escreve, eu quero. Então, conversa séria aqui, a gente. Porque eu tô abrindo a minha última turma do ano. Sabe o que vai acontecer? Perto do Natal, quando você estiver chorando, sofrendo, lembrando que o seu marido vai comprar um presente para a amante,
Ou então que o ano passado seu marido estava lá com a amante, você chorando em casa, aí vocês vão me mandar mensagem. Ale, eu queria tanta sua ajuda. Ale, me ajuda pelo amor de Deus que eu quero morrer. Tem alguém aqui que quer vencer a dor da traição? Porque ontem nós abrimos as inscrições da última turma. E o que eu mais escutei é, eu não consigo entrar. Ah, Ieda, você que escreveu que quer vencer a dor da traição, eu vou te fazer uma pergunta particular, tá? Mas você não precisa me responder. Mas eu queria que, se você puder, eu vou agradecer para você me ajudar aqui com a live. Me diz um motivo que te impede de entrar no meu programa. Ah, oi, querida, como é que você tá? Delícias da Jo. Me fala como é que tá. Você venceu a dor da traição depois de virar minha aluna? Me conta aqui, querida. Quem escreveu eu quero? Oi, lindona, que bom te ver. Semana que vem a gente vai conversar, tá? Eu não tive acesso? Então, Ieda, vou te dizer. Aqui na minha foto de perfil, se você for lá agora, clicar, tem um link que vai te encaminhar para o YouTube. Nessa aula do YouTube eu explico tudo sobre o meu treinamento e no final eu falo o valor e eu falo como você pode entrar. E aí você vai acessar a minha última turma. E eu vou te dizer, se você caiu aqui por acaso hoje e tá aqui ouvindo eu falar isso, talvez seja para você essa live, porque eu tô no meu trabalho, eu não ia abrir live. Mas eu acredito em providência, não em coincidência. Então, como a Ieda é a única pessoa que tá aqui na live que quer vencer a dor da traição, eu quero fazer uma coisa com você, Ieda. Me chama no privado, que eu vou te mandar um áudio e eu vou abrir uma condição especial para você entrar no meu treinamento. Já que você foi a única corajosa que escreveu eu quero vencer, me chama no privado, por favor, eu vou começar a te seguir aqui. Aí você pode me chamar no privado que eu receba a sua mensagem e eu vou te dar uma condição especial para você entrar no meu método. Porque, gente, se você não olhar para você, você vai piscar o olho e se passar os 5 anos. Alguém aqui me responde, se você não mudar a tua história, como você vai estar daqui mais 2 anos? Sendo traída, com ranço, chorando, com raiva, magoada, tratando seus filhos mal, ou não tendo filho, porque esse homem não merece ter um filho comigo, abrindo a oportunidade de ser mãe, deixando de lado isso, sem trabalhar, sem olhar para você, algumas emagrecendo muito, outras engordando demais. Pensa aí, como você vai estar se nada na sua vida mudar nos próximos 2 anos? Deixa eu ver se tem mais alguém que escreveu aqui. Então, eu queria falar para vocês sobre o comportamento de mulheres que têm tendência a ser traída e o comportamento muito sério de mulheres que não querem vencer a dor da traição. Claro que eu estou falando de um comportamento emocional e que muitas vezes é desconhecido de vocês. Esse comportamento eu tive no início da minha traição e é o que eu vejo aqui diariamente, que é a vítima vingadora. Essa vítima vingadora é uma mulher que foi traída, que chora, que sofre, que se sente mal, mas no fundo, ela não faz nada para ficar bem, porque ela tem que se vingar do marido. Ele tem que olhar para ela e falar, ela tá sofrendo muito. A família inteira tem que dizer, coitada de fulana, meu Deus, olha o que Zezinho fez com a Mariazinha. O Zezinho é ruim demais. Como que ele fez isso com a Mariazinha? E a Mariazinha tá lá, se acabando de chorar, sofrendo demais, querendo morrer, porque todo mundo ao redor da Mariazinha tá condenando o José. Muito cuidado. Esse padrão comportamental tem aparecido muito aqui, da vítima vingadora. E quer saber? A real, vou bater pra vocês. Só ela sofre. Porque enquanto que as pessoas estão dizendo, coitada da Mariazinha, olha o que o Zezinho fez, todo mundo está seguindo a vida. Todo mundo trabalhando, comendo, se divertindo, viajando, namorando, casando, tendo filho. Aí de vez em quando alguém olha e fala, ai Mariazinha, coitada, hein? Tantos anos sofrendo, meu Deus, coitada da Maria. Aí esquece a Maria sofredora e vai seguir a vida.
Esse padrão comportamental, emocional que você faz de forma inconsciente vai ferrar com a tua vida. Vai ferrar com a tua vida. Porque você não vai mudar, não vai se curar. As pessoas vão ficar falando do Zezinho, que é o ruinzinho da história, o maldoso, e você vai continuar sofrendo. Eu sinto muito de falar isso pra vocês. Mas ontem, na hora que eu abri as inscrições da minha turma, e algumas pessoas que vieram falar comigo no privado, eu identifiquei esse padrão. Muitas mulheres na vítima vingadora. Eu fui traída e eu sou vítima. Ele vai pagar. Vai todo mundo saber o que ele fez comigo. Vai todo mundo ter raiva dele, porque ele, olha o menino aqui doente, olha o nosso filho sofrendo. Ele não tá nem aí pro nosso filho. Ele sabe da necessidade do nosso filho e foi embora. Vítima vingadora. Se você tá nesse padrão e quer ajuda, me chama no privado e entra no método e toma essa decisão. Não fica nesse lugar das pessoas ficarem com dó de você, não, porque é a sua vida que tá andando para trás. Amores, fez algum sentido para vocês? Responda aqui para mim, sim ou não. Se fez algum sentido, se não fez, de repente tudo que eu falei foi uma grande loucura, mas eu quis trazer um conteúdo um pouco mais profundo hoje. Não gosto muito, porque as pessoas pegam e aí o negócio pelo meio, pelo pedacinho, e depois sai fazendo comentários horríveis, né? Mas eu gostaria que vocês que estão aqui, que acompanharam, me respondessem, fez algum sentido para vocês? Alguma de vocês, não precisa ser você, mas tem uma amiga que você identifica que ela é vítima vingadora? Escreve aqui para mim se sim ou não, só para eu saber. Deixa eu ver aqui se tem alguma resposta. Que bom, Josi, que você tá bem, viu? Fico muito feliz. Tudo, Nilda, que bom. Fico muito feliz de saber que tudo fez sentido. Para mais alguém fez sentido? Escrevam aqui, porque é sobre isso. É sobre você olhar para você. É sobre você entender que ou você quebra o seu padrão, encara o que tem que encarar e muda a tua história, ou esse padrão vai te quebrar, não vai mudar a tua história e você está condenado ao resto da vida. Ale, mas eu vou me separar? Vou me separar dele e vou embora? Pois é, vai arrumar outro pior, porque não venceu aqui dentro, ó. Não corrigiu o seu padrão comportamental. Entrei no grupo. Então, querida, o grupo, nós colocamos ontem já o link. Esse grupo nós vamos encerrar ele essa semana que vem. Mas você pode chamar o administrador do grupo e falar, quero o link da aula de ontem, que eu quero entrar no Florescer, tá? Porque você aqui não tá aqui ainda, não dá pra eu ver. Na minha foto de perfil, no Stories, não tá mais? Que eu coloquei ontem à noite um vídeo meu chamando pra aula e tinha um link do YouTube. Você consegue acessar o link do YouTube? Se não, pode me chamar no privado que eu mando pra você, tá bom? Amores, é isso. Vou deixar essa live salva para que vocês entendam que esse padrão de vítima, mesmo inconsciente, mesmo sem você querer, mesmo sem ser essa sua vontade, porque ninguém faz de propósito, eu vou ser vítima, claro que não, mas esse padrão emocional de vítima tá ferrando com a sua vida. Enquanto isso, sua vida tá amarrada, parada, na dor da traição, seu marido tá por aí, curtindo, namorando, beijando a boca da amante, ou tá em casa mal-humorado porque tem que te engolir sofrendo. Pensa sobre isso. E se fizer sentido pra você, muda a sua história. Ai, que lindo eu receber isso aqui. Obrigada, querida. Deixa eu ler vocês aqui. Acho que eu respondi todas as perguntas. Amanhã, às 20h20, estaremos aqui de novo. Se você quiser, me manda mensagem no privado, tá, Eda? Que eu consigo conversar com você. Cheiro no coração e até amanhã.